Amém. Irmãos, eu quero... Aqui está no nosso meio aqui, o irmão que ele foi das primeiras crianças a frequentar o ministério infantil nos primeiros anos da igreja, 94, 95. E essa criança cresceu e se formou, é advogado e hoje é pastor. E nós vamos ouvir hoje o Belmiranzinho. Vem cá, Belmiranzinho. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, varão, seja bem-vindo aqui. Amém. Louvamos a Deus pela sua vida, pelo testemunho de vida que você tem e pela instrumentalidade, tá certo? E eu fico muito feliz, né? Hoje estava pensando que momento maravilhoso isso para a igreja. Isso aqui foi, quem foi a professora dele foi a Dayana, foi professora dele, não foi? Lá no Ministério Infantil, né? E aí cresceu a vida vai passando, né? E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvi-lo, né? Já é pai, tem 2 crianças, né? A Miami também se converteu aqui, né? Glória a Deus. Isso alegra muito o nosso coração de saber que a frutificação ela está espalhada aí pelo estado, pela cidade, pelo estado, pelo Brasil e também pelo mundo, né? Por exemplo, a Araci está lá em Madagascar, né? Como missionária em Madagascar, né? Nós temos uma galerinha lá nos Estados Unidos também. Nós louvamos a Deus por isso. Amém? Que Deus te abençoe sobremaneira. Vamos colocar de pé, vamos orar pelo pastor. Estenda as suas mãos nessa direção. Pai querido, o nosso coração se alegra pela presença do teu filho. Te louvamos, Deus, porque é um instrumento do Senhor. É uma referência, um testemunho de vida, uma vida de integridade pautada na tua palavra. E tem sido um homem que tem abençoado muitas pessoas nesse estado. Nós te louvamos, Deus, por este momento. Usa-o com poder e graça, para que a tua palavra possa, Deus, tocar o coração de todos nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz. Amém. Ontem foi aniversário da minha mãe. Estou aqui em Palmas devido a reagendei alguma consulta das crianças, né? Teve o aniversário da minha mãe ontem e hoje é o dia dos pais. Minha mãe retornou de São Paulo. Aproveitei para reencaixar, tive uma semana de férias. E lá ontem em casa o pastor Joaquim me traz esse convite, né? E eu falei, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Belmiran, sou filho do Belmiran e da Joana, né? Cheguei na Getsemane, chegamos em Palmas, na verdade, em 95, visitamos a Getsemane ainda no ano 95, mas eu acho que só em 96 que nós viemos, né? Ainda nós chegamos na igreja que era na rua do Parque Sesamar, ainda não tinha o Sesamar ainda, o Parque Sesamar, era um galpão. Eu lembro muito bem, minha imagem da infância da Getsemane é o Melk tocando bateria lá naquela igreja ainda, né? Naquele galpão, o Melk lá. E depois de lá, nós como já voltamos definitivamente para Getsemane, nós congregamos no prédio, ali em frente ao fórum. E ali foi a infância e acompanhamos depois a construção desse templo. Então eu cheguei por volta de 7 anos de idade, né? A Lília foi uma das professoras minha, né? No departamento infantil, e ali fui crescendo com os meus irmãos. Meu irmão do meio é o Sandro, o mais velho é o Bruno, eu sou o caçula. E ali nós crescemos aqui na Getsemane, vimos esse prédio ser levantado, né? Lembro muito bem quando nós oramos sobre esse lugar, na época antes da pedra ter construído, a escola bíblica, quando meu pai, ele dava no fundo da igreja ali, né? A escola bíblica dominical ele tinha, ele gostava de fazer uma anotação, inclusive, da escola bíblica dominical, de quantos
quantos participantes tinha na escola bíblica, de cada sala, né, de quem estava sendo assíduo ou não, e a gente já aqui no departamento infantil também, e assim nós crescemos aqui na igreja, e até que no ano de 2005, né, num dos retiros de jovens ali no acampamento da igreja, né, eu conheci minha esposa, que hoje é minha esposa, Miami, ali nós iniciamos um namoro que em 2008, em junho de 2008, nós casamos aqui nessa igreja, nesse altar, com o pastor Joaquim nos casando, então fizemos agora em junho 12 anos de casados, né, 12 anos que estamos casados, e desse fruto, desse relacionamento, temos o Arthur com 4 anos de idade, que teve que nascer Imperatriz do Maranhão, e nasceu o ano passado o Theo, tem 1 ano de idade, então nós temos Arthur e o Theo, os frutos, né, do nosso casamento. E nós nós ficamos na Getsemane até o ano de 2013. Depois eu era atleta, eu jogava futebol, eu morei em Salvador, morei em Goiânia, no Rio de Janeiro, no interior do Paraná, jogava bola profissionalmente, e depois eu machuquei, retornei para Palmas, até quando Deus disse que era para encerrar esse período da minha vida e iniciar algo diferente. Então eu sempre gostava de estudar, e entrei no curso de Direito, né? Ou seja, um ex-atleta de futebol entrando no curso de Direito, e ali eu estudei, e a partir dali fui estudando até que me formei no ano de 2011, posteriormente trabalhando no próprio ano de 2011, terminei, nós fomos estudando para tirar a carteira da ordem, passei na OAB, depois disso fiz o concurso, advoguei e fiz o concurso para a Defensoria Pública do Tocantins, e em 2012 foi a prova e fui aprovado, e no ano de 2013 eu fui chamado para tomar posse no meu cargo da Defensoria Pública como analista jurídico da Defensoria Pública do Tocantins, né? E engraçado que em 2013 nós estávamos aqui, Rio de Leandra, nós estávamos trabalhando, né, tanto com curso de homem ao máximo, hombridade, né, que tinha, a Leandra, né, com o curso das mulheres, e estávamos envolvidos naquele mesmo mês, depois que tem a nossa formatura, sai no Diário Oficial a chamada para mim para Araguatins, ou seja, no Bico do Papagaio, está meu nome, Araguatins, você precisa ir, você tem 30 dias, e eu lembro que nós tentamos de todas as formas legais permanecer aqui em Palmas, né, por cargos, onde eu já trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, como concursado também, e Deus fechou as portas ao ponto de que era o momento de nós sairmos daqui e desbravar a nossa vida no interior do Tocantins. E desde 2013 nós ficamos de 2013 até início de 2016 em Araguatins, no Bico do Papagaio, até quando nasce nosso filho, Arthur, em janeiro. Depois tem uma explosão de um banco perto da nossa casa, então um tiroteio, há muito perigo lá, e eu consegui abrir um concurso de remoção, e eu fui removido para Colmeia. Então desde abril de 2016, eu estou em Colmeia, Tocantins. Chegando lá, a gente queria descansar, né? Pastor Joaquim, sempre quando nós estávamos aqui, me chamava para fazer alguma coisa. Eu falei, não, pastor, não é tempo. Não. Sempre tentava dar uma desculpa, saindo pela tangente, saía para ali, saía para cá, ao ponto que Deus nos pegou. Mas ainda em Araguatins, no ano de 2014, lá na Igreja Batista Missionária, pastor José Carlos, em julho de 2014, o pastor José Carlos, ele me chama, temos uma conversa, e tem a consagração minha como pastor, né? Então há uma consagração pastoral em julho de 2014, ali na Igreja Batista Missionária em Araguatins, e após ali eu vou para Colmeia, e eu falo, eu vou porque agora, nossa, vai ser muito bom, vai ser uma cidade pequena, nós vamos descansar, vamos curtir só o nosso filho e está tranquilo, né? Chegamos lá, fomos numa outra igreja, não tinha da Convenção Batista Nacional, e nós ficamos ali, até o pastor Joaquim, não, tem Guaraí, tem uma cidade em Guaraí para vocês congregarem, mas Deus não confirmava no nosso coração, até que em uma das visitas, né, falando com a Lília, depois outros conhecidos, falando, não, mas lá tem uma igreja menonita, igreja evangélica menonita, né, do que foi a base, que é de Araguacema, e ali nós fomos visitar uma igreja pequena, nós chegamos na porta e Deus falou, vocês vão ficar aqui.
E após, desde 2016, nós estamos lá. E desde 2018, eu e minha esposa, nós estamos como pastores daquela igreja, né? Nós somos os pastores, eu até não gosto do título, mas é pastor presidente, né, da igreja, pastor responsável pela igreja evangélica menonita em Colmeia, Tocantins. E ali nós estamos no trabalho, tanto na Defensoria Pública, quanto na igreja que Deus nos confiou. Eu falo que é um trabalho fora dos holofotes, fora da internet, fora de tudo, de todos, onde a gente trabalha com os irmãos idosos, nos assentamentos, a gente trabalha sem holofote de ninguém, sem a visibilidade de ninguém, mas aquele que vê tudo, que observa tudo, eu sei que Ele está olhando para nós, e eu sei que aquilo que Ele colocou esse tempo, nós estamos ali vivendo, amém? Então esse resumo, eu gostaria de passar para vocês. Eu sou eternamente grato a Deus e a vida do pastor Joaquim, porque Deus sabe o que nós passamos nessa trajetória, Nós como filhos, nós passamos dificuldades enquanto família, e eu sei que lá em casa nós encontramos um socorro bem presente, além de Deus, da vida do pastor Joaquim, Nós vimos um pai na nossa casa, além do nosso pai físico, nós vimos o pai com o pastor Joaquim, nessa nossa adolescência que nós passamos, um turbilhão de situações, e Deus nos conservou aqui, e ninguém se desgarrou, todos ficaram firmes na presença. Eu lembro que ainda, só rápido antes de entrar na palavra, irmãos, eu sentado ali, me veio a memória muito clara. No ano de 99, eu tinha 12 anos de idade. Eu fui fazer escola de batismo. Quem era a professora? A irmã Darciva. Quem lembra? A irmã. Ela chegou em mim um dia, ali naquele prédio, ela chegou assim: ei, um dia você vai ser pastor. Falei: não, eu quero ser jogador, eu quero jogar bola, que coisa de pastor. Não, mas você vai ser. Eu lembro que nós fizemos o batismo na casa do Alessandro, aqui. Nós fizemos o batismo no ano de 99, 12 anos de idade, tem tudo gravado, tenho isso. E um dia olhando a foto, falei: Deus, como Deus é um Deus de promessas e que cumpre aquilo que Ele fala, mesmo nós correndo. Eu sou grato, muito grato a Deus, grato a Getsemane, grato a tudo aquilo que eu construí e aprendi aqui nesse lugar. Mas, após isso, irmãos, nessa noite, chegar de delongas, gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Efésios, no capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículo 14, Efésios capítulo 3, nos versículos 14 e 15. Ontem eu fiquei pensando à noite, no aniversário da minha mãe, terminou. Eu falei assim: desses anos todos eu nunca subi no altar da igreja de Getsemane para pregar a palavra. Mas eu nunca reclamei, irmão, você sabia disso? Porque era muito tímido. Eu sempre gostava de escutar as histórias. Eu vejo o rosto de alguns conhecidos aqui, eu vejo tanto que eu aprendi com cada um de vocês. De verdade, de verdade. E eu lembro que, acho que no 96, nós fizemos uma apresentação contra crianças aqui. Era contrapiso isso aqui, as luzes eram com descendo nos pendentes ainda. Nós fizemos uma apresentação aqui.
E eu amo que nosso pai é um pai geracional. E que ele ama a família. Ele ama. E esse texto que Paulo escreve àquela igreja de Éfeso, ele diz assim no versículo 14 e 15: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda família, tanto no céu como sobre a terra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai, fala conosco, Deus, através da sua palavra. Não queremos aqui, Pai, apenas sermos aquele que bate o ponto, Pai amado, de uma forma religiosa, mas nós queremos te cultuar por tudo aquilo que nós somos, ó Pai. Tira toda intervenção, tira tudo aquilo que possa nos atrapalhar, Pai, de escutar a tua boa nova, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. É que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve essa carta, e no capítulo 3 aqui ele fala que me põe de joelho diante do Pai. E ele, no verso 15, ele diz de quem toma o nome toda família. Deus é Pai, e Ele tem uma família, na terra e nos céus. O desejo do Senhor sempre foi viver em família. Mas Ele, como um pai, um bom pai, nem todos, somos filhos. Nem todos somos filhos para participar dessa família que Paulo fala. Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, ele diz: ele veio para o seu. Ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. E no versículo 12 de João 1, ele vai dizer: porém, todos quantos me receberam, lhe dei o direito ou o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, os que creem no meu nome. Então ele veio de uma forma corpórea, mas aqueles que deveriam receber o rejeitaram. Eu vim para ser o pai, vocês os filhos, mas vocês me rejeitaram. Porém, aquele que me receber, eu lhe darei o direito, ou lhe darei o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós sermos filhos ou não, tem a ver se eu recebo ou não a pessoa de Jesus Cristo. Em João 3,16, o texto conhecido, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Então aqui, ele está dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o Filho unigênito. Logo, ele só tinha um filho, ele não tinha vários filhos. Aqui ele tinha um filho, ele não tinha outros, ele tinha um. Ele diz, ele deu o seu único, para que do único tivesse vários filhos. Ele deu um, para que o único que ele tinha, ele agora pudesse ter vários filhos. Em Romanos 8:29 diz assim: Jesus veio a fim de se tornar o primogênito de muitos
irmãos. Então ele veio para ser o primeiro, o primogênito de muitos irmãos, para que eu e você pudéssemos agora fazer parte da família de Deus. Porque ele deu um direito, ele nos deu um poder para aquele que o recebe. Para aquele que diz: Pai, eu te recebo, eu quero e eu creio no Senhor. Agora sim eu faço parte juntamente com o primogênito, juntamente com Jesus. Ele é o primeiro de muitos outros filhos. Então logo se eu creio, logo se eu recebo, e creio, eu entro, eu torno parte de uma família de Deus. Mas será que se ser filho é apenas eu me tornar, é apenas eu agora entrar dentro da família de Deus? Deus tem muito mais coisas para nós ao entrarmos nessa família, ao entrarmos nesse lugar de acolhimento do qual Ele nos resgata. E uma das características e das verdades que Ele nos traz é que quando eu e você entramos agora nessa família, primeiro ponto, nós reproduzimos as características do Pai. Jesus, ao encontrar com Nicodemos, ele diz: olha, para você entrar no reino, agora é necessário você nascer de novo. É necessário você nascer de novo. É necessário haver uma transformação, é necessário uma regeneração. É necessário você agora fazer parte de uma nova natureza, de uma nova filiação. A sua identidade precisa ser trocada, e agora no seu Pai está escrito Deus Pai. Agora você faz parte da família de Deus, logo você foi regenerado, e logo você está fazendo parte de algo diferente daquilo que você fazia. Quem não entende muito o sistema de adoção, trabalhei por 4 anos na defensoria, na área da família, da defensoria. A criança, ela chega, ela tem um registro, porém a família que vai receber essa criança, ela vai receber depois de todo o processo, depois de tudo que se finda, existe uma sentença do qual coloca: olha, você agora, você vai fazer parte de uma nova família. E a maioria delas, inclusive, existe uma alteração de nome. E agora o nome da sua filiação, o nome dos seus pais serão mudados, porque agora você está fazendo parte de uma nova família. E o que Deus fez conosco através de Jesus é a mesma coisa. Por isso que em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que nós temos nos tornado participantes agora da natureza divina. Agora sim, a partir dessa regeneração, agora sim, a gente fazendo parte dessa nova família, do qual Deus é Pai, nós estamos nos tornando, nós estamos participantes dessa natureza divina. E por isso que eu iniciei falando que nós precisamos reproduzir a natureza do nosso Pai. Nós, como filhos, nós precisamos reproduzir a natureza paterna. Nós precisamos reproduzir aquilo que está dentro de nós. Aquilo que nós carregamos no nosso DNA, nós precisamos reproduzir da melhor maneira possível. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, Efésios 5, 1 diz que temos que nos tornar imitadores de Deus. Temos que nos tornar. Temos que nos tornar imitadores de Deus, como filhos amados. Temos que nos tornar imitadores do Pai, como filhos amados. Mas como que nós temos imitado o Pai? Nós carregamos, irmãos, vários comportamentos que nós carregamos dos nossos pais biológicos, ou daqueles que nos cuidou.
Carregamos inconscientemente ou até conscientemente, porque está intrínseco em nós a educação, aquilo que Ele nos colocou como primícias, aquilo que primeiro em nós a gente recebeu e eu quero fazer. Ou muitas vezes nós fazemos inconscientemente, mas nós estamos reproduzindo o que os nossos pais faziam. Mas Paulo diz, agora nós precisamos ser imitadores agora de Deus, como filhos amados. E isso que nós, filhos, é um desafio. Porque o nosso Pai celeste, o nosso Pai divino, o nosso Pai santo, perfeito, bondoso, amoroso, misericordioso, Ele é perdoador. O nosso Pai, Ele é gracioso. O nosso Pai, Ele tarda em irar. E Paulo diz que eu e você, nós precisamos imitar o Pai. Nós precisamos reproduzir o DNA dele, a natureza dele. E Jesus, ele vai dizer em Mateus 5, versículo 44 e 45, ele diz assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim vocês serão filhos do seu Pai celeste. Ou, em outra versão, para que vos torneis filhos de Deus. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Assim vocês tornarão filhos de Deus. É muito fácil nós dizermos eu sou filho e querer apenas os direitos do que a filiação nossa, que nós carregamos enquanto filiação, nós temos essa filiação de Deus Pai, nós filhos. Mas os deveres e responsabilidades nós também precisamos reproduzir. Nós também precisamos colocar em prática. Porque será como que nós temos sido reconhecidos? Será que nós temos manifestado qual natureza, de qual Pai a natureza que eu e você nós temos manifestado? Qual é a natureza que nós temos diariamente manifestado? Sendo que Ele é o Pai. Aquele que Paulo se coloca de joelho. Aquele que Paulo diz que toda família toma por nome. Mas além dessa característica de nós reproduzirmos a natureza do Pai, agora também nós como filhos, nós também temos algumas graças, né? Alguns direitos que são da herança. Provérbios 13, 22 diz: o homem de bem deixa a herança para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Pastor, gosto da frase que Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. E um bom pai, ele se preocupa naquilo que ele deixará como herança para os seus filhos. E o Senhor, ele fala que agora, através dessa regeneração, através agora dessa nova filiação, a palavra nos diz que agora eu e você nos tornamos filhos. A palavra de Deus diz que agora nós temos o direito de ser filhos de Deus, aqueles que receberam e creem no seu nome. Ele diz agora, e Paulo vai dizer em Romanos 8,17, que agora nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, essa mesma filiação, essa mesma posição de filhos, é o mesmo que Jesus vai dizer: tudo que é do Pai é meu. Jesus diz: tudo que é do Pai é meu.
E Paulo diz que tudo que é de Jesus é seu, é meu, porque também nós somos co-herdeiros, ou seja, herdeiros juntamente com, herdeiros juntos com Ele. O nosso Pai Celeste, Ele nos preparou e designou para nós algo maravilhoso, algo tremendo, algo que os nossos olhos não podem ver, os nossos ouvidos não podem escutar. Nunca chegou ao coração do homem aquilo que Ele já preparou para nós. Como um bom pai, Ele já prepara, Ele pensa na frente, Ele prepara daquilo que os filhos vão receber. E o nosso Pai, o melhor exemplo de pai, Ele já preparou isso para nós. Mas será que eu e você, às vezes o que nós temos vivido aqui nessa terra, será que nós estamos preocupados apenas daquilo que nós estamos vendo? Aquilo que apenas eu estou recebendo e vendo com os meus olhos, ou aquilo que me aguarda como a minha grande herança? O Senhor, Ele prepara uma grande herança para nós como filhos. Essa família que Ele sempre desejou, está em ti e está em mim. Por isso que nós somos irmãos, filhos do Pai. Para que um dia nós desfrutaremos daquilo que Ele já preparou antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos gozar de tudo aquilo que Ele já designou para nós. Mas às vezes Ele fala: meu filho é um ingrato. O meu filho é um ingrato. Porque o meu filho parece que ele só quer a herança. O meu filho parece que ele só quer aquilo que já está preparado para ele. O meu filho não quer sentar à mesa comigo. O meu filho não quer desfrutar de um relacionamento comigo. O meu filho não quer gastar tempo comigo. O meu filho só quer aquilo que eu posso dar para ele. O meu filho não quer sentar à mesa e escutar o que eu quero falar para ele. O meu filho não quer escutar a minha repreensão que eu quero falar para ele. O meu filho não quer escutar aquilo que eu tenho para falar como orientação, aquilo que eu quero falar como limite, aquilo que eu quero dizer como proteção para ele. Meu filho não quer. Porque o papel da figura paterna, nós, pais, temos uma figura muito definida, que é direção, limites e proteção. E isso o Pai, Ele quer dar para mim e para você. Não apenas uma herança, porque já está garantida para nós, mas o que Ele mais quer é que eu e você sentamos à mesa e tomamos um café. Isso lembra a música do Adriano Hermano. O que Ele mais quer é que eu e você sentamos à mesa. Ele quer preparar uma xícara para que eu e você tomamos um café e proseamos, conversamos, para que Ele estabeleça limites, para que Ele estabeleça direção para mim e para você, para que Ele fale assim: ali não pise ali, não, por favor, filho. Não tome essa decisão, não. E será que nós queremos gastar tempo com Ele à mesa? Porque assim como diz a palavra, o Pai repreende o Filho a quem ama. Estabelece limites, estabelece direção e proteção, porque o Pai ama. E por fim, o Pai, além de ter essa herança que nós temos, além de ter a mesa que Ele deseja, esse Pai, esse Pai nutre um grande amor pelos seus filhos. Esse Pai, o Abba Pai, Ele nutre um grande amor por mim e por você. Ali na nossa igreja nós temos uma irmã idosa, que ela tem um filho que foi embora para Goiânia. E aquela mãe, ela espera como se fosse
o pai do filho pródigo. Porque o amor do pai, ali ela é uma viúva, mas ela representa o amor de um pai que espera 24 horas o filho novamente ao seu colo, no seu braço e na sua casa. Deus, Ele nos ama de uma forma tal. E às vezes o nosso relacionamento com Deus está estabelecido naquilo que nós vivenciamos com os nossos pais naturais. E às vezes nós tivemos um relacionamento muito bom. Nós tivemos um relacionamento muito perfeito, muito bom, com o pai presente. Mas tem muitos que não tiveram a presença do pai. Ou tem muitos que tiveram a presença do pai, mas esse pai foi omisso nas suas responsabilidades, no seu sacerdócio. E tem muitos filhos que carregam a ferida do relacionamento para com o pai, daquilo que eles receberam como filhos naturais, dos seus pais naturais. Mas nós não podemos olhar para Deus na perspectiva da nossa experiência. Nós precisamos olhar na perspectiva que Ele nos amou como um bom pai. Por isso que João 3,16, ele vai dizer que Deus amou o mundo de uma forma tão intensa, de uma forma tão grande, de uma forma tão louca, que Ele deu o que Ele tinha de melhor, para apenas você e eu nos tornasse, para que eu e você, nos tornássemos filhos. Ele nos reconciliou de novo com Ele, e o Efésios capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos distantes. Paulo vai dizer, olha, o sangue da cruz de Cristo nos reconciliou entre nós, na horizontal entre judeus e gentios, bem como reconciliou nós perante Deus. Em Efésios 2, 19 diz, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ele nos amou de uma forma tão grande, intensa. E Paulo vai retratar isso em Romanos 8,32, ele diz, se Deus não poupou nem mesmo seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Se Ele não poupou apenas para que você e eu pudesse chegar a Ele e participar do banquete da mesa, porque sim, apenas aquele que participa da mesa é aquele que faz parte da família de Deus, aquele que está junto com Ele e recebe o maná diretamente dEle. Efésios 2,4, esse texto excelente, 4 e 5, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. O relacionamento com Ele, com Abba Pai, não é apenas para que eu e você possa reproduzir as características do Pai. Não é apenas para que eu e você tenhamos o direito de filhos de receber uma herança, mas, principalmente, que eu e você possa viver o amor do Pai. Que nós possamos viver o amor do Pai hoje. Entender esse amor do Pai nos leva além da salvação, nos leva a entender uma proteção, nos leva a entender um cuidado, nos leva a entender a disposição que Deus tem para intervir na nossa história, como aquele que diz, eu sou o socorro bem presente na hora da tua angústia, eu sou aquele que tu precisa. Como uma figura de nós, como filhos, crianças, olhamos para a figura do Pai como super-herói.
como aquele que é o super herói que nós dizemos, esse, quando o papai chega, ele é o cara. E Deus quer que eu e você vivenciamos o relacionamento puro que Ele sempre desejou entre pai e filho. E que nós, enquanto filhos, pudéssemos entender e receber esse amor. Pudesse chegar, brincar, tomar um café, sorrir, chorar, ter um colo para chorar. Ter alguém que pudesse nos repreender, ter alguém que pudesse nos aplaudir quando ninguém nos pudesse estar conosco nos aplaudindo, perdão. E Ele diz, eu sou esse pai. Eu sou esse que talvez você nunca teve. Eu sou aquilo que a humanidade precisa. Porque hoje nós estamos vivendo a falta do pai natural na vida dos filhos naturais. Já para encerrar, Deus me colocou nessa área e me tirou desse mundo, desse lugar chamado Palmas, para ir para o interior. Cuidar de gente. Eu falava como minha vida era boa. E como a humanidade chora pela falta do pai. Irmãos, eu atendo todo dia. Muita gente. Mas muita gente. Trabalhei 4 anos na área da família. Era todo dia mães, crianças sem a figura do pai, sem o amor do pai. Quando a gente fazia um acordo, o pai disse, eu estou pagando isso, você quer mais? Eu estou te dando R$200, você quer mais? Um dia a criança olhou, papai, eu só quero que o senhor passe comigo no final de semana. Hoje tem 4 anos que eu trabalho na área criminal e na execução penal. Eu estou 2 semanas no presídio. A Leandra colocou um vídeo esses dias, é a verdade, você chega lá, eles são avessos à figura paterna. Eles foram rejeitados pelos pais. Não tiveram a educação do pai. Muitos não têm o registro, o nome do pai. E são órfãos de pais vivos. Mas Deus quer que você e eu, quanto pais, seja luz nessa escuridão. Seja a esperança que crianças, que adolescentes tenham a figura de um pai. Porque o nosso pai, o bom pai, está aqui dizendo, eu estou sempre presente para o meu filho. Ele quer que nós também gritamos para ele, Abba Pai, eu creio em Ti, Pai, eu recebo o Senhor como Pai, que eu nunca tive. Uma vez fazendo uma especialização em gestão pública em Araguatins e pegamos alguns índices do IBGE e alguns índices do IDH, do bico do papagaio. Eu não lembro qual era o ano, nós fizemos um trabalho no qual a região do bico do papagaio nos menores índices de IDH. Sendo que de cada 3 mulheres que engravidavam, naquela época, naquele censo que nós tivemos, de cada 3 mulheres que dava luz a filhos, uma era menor de 16 anos. Eu pergunto, onde está o pai?
Nós precisamos fazer diferença. Nós precisamos sair de um comodismo. Nós precisamos entender qual é a missão sacerdotal de sermos pais. Nós somos os sacerdotes do nosso lar. Nós precisamos colocar em prática aquilo que a própria palavra diz, que Ele é o Pai, Ele deseja que todos tenham uma família. Ele diz, olha, nós precisamos, vocês têm um pai. Mesmo que naturalmente o seu pai rejeitou, mesmo que naturalmente o seu pai te abandonou, vocês têm em mim o Pai perfeito, que te tem como filho, a menina dos olhos, do qual já preparou o melhor para você no céu e nessa terra. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Satanás tem trabalhado para aquilo que Paulo diz, que toda família tem por nome, que eu me ponho em joelhos perante o Pai. Satanás tem trabalhado para que a essência seja deturpada, destruída, tirada daquilo que é natural. E por isso que Malaquias diz que ele trará novamente o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E ele tenta todos os dias trazer inimizade entre pais e filhos e pais. Eu lembro quando ocorreu algo na minha casa. Nós, três, como filhos, nós ficamos aversos ao nosso pai natural. Nós não falávamos com o nosso pai. Mas um dia Deus disse, ei, é preciso vocês voltarem um relacionamento, porque eu enviei Jesus, o príncipe da paz, e onde tem paz não tem guerra, e onde tem guerra Satanás reina. E um dia nós voltamos e abraçamos o nosso pai, beijamos o nosso pai, perdoamos o nosso pai, e nós temos um relacionamento com o nosso pai. O Senhor quer que toda reconciliação seja feita nas nossas casas, para que nós possamos verdadeiramente reproduzir a nossa essência de filhos, a essência de ter Ele como um pai. Ele quer que eu e você sejamos luz nessa escuridão. Ele quer que eu e você seja algo diferente que tudo aquilo que a humanidade está vivendo. Ele quer que você pegue um telefone e ligue para o seu pai. Ele quer que você pegue um telefone e ligue para o seu filho. Porque Ele é um Deus de reconciliação. Na cruz, Jesus reconciliou tudo, judeus, gentios, nós e Deus. Tem um livro do pastor André Torres, e acho que do Kiko, ele diz, antes que seja tarde. É um livreto. Lá tem algumas perguntas para que eu e você façamos com os nossos filhos, e os filhos façamos para com os pais. E lá tem uma mensagem que me marca naquele livro, que diz assim, eu já falei alguma coisa para ti, filho, eu já te prometi alguma coisa e não cumpri? Eu já falei alguma coisa que te causou dano? Filho, pai, eu já fiz coisas que já te desagradou e te envergonhou? É tempo de recomeços e reconciliações. É tempo de nós vivermos a essência do Abba Pai nas nossas casas. É tempo de nós voltarmos à reconciliação. É tempo onde existe briga e guerras, existe paz. Porque Ele é a paz. Pai, em nome de Jesus. Chega, Pai, na vida de cada filho, Pai. E de cada pai. Desperta, Deus amado, os homens valorosos, pais, para que possam cumprir, Pai amado, o sacerdócio verdadeiro nas suas casas, para que nós possamos, ó Pai amado, ser homens sábios, direcionados pelo Senhor, Pai, para cumprir aquilo que o Senhor nos designou, Pai. Ó Deus, que nós também como filhos possamos honrar os nossos pais, possamos ser, Pai amado, obediente a eles, escutando e sendo orientados por eles, Pai. Para que haja reconciliação, Pai, perdão, reconstrução. E que a nossa casa
possa ser um testemunho vivo do teu milagre e do teu poder, ó Pai. Muito obrigado, Deus amado, por essa noite. Muito obrigado, meu Pai amado, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus vivo. Muito obrigado, Pai, porque o que o Senhor mais quer de nós não são palcos, não são grandes coisas, mas é uma sala, é um lugar, uma mesa, é uma conversa frente a frente, é um colo. Ó Pai amado, que nós possamos viver o verdadeiro Evangelho, Pai, e que as nossas famílias sejam luzeiros neste mundo, Pai. É que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém.